Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um Vida Sem Vícios com você, aqui pela nossa rádio que acredita na vida, 95.7. Eu sou Plínio de Souza e esse programa tem a missão de mostrar possibilidades, de levar possibilidades de reflexão e tratamento da problemática dependência química. E não só, também falamos sobre diversos vícios, né? Vícios sobre eletrônicos, vícios em eletrônicos, vícios em comida, jogos, sexo, atividade física, né? E assim, o que parece mais problemático para as famílias hoje, dependência química. E comida. Comida também vem cada vez se tornando um problema mais grave, né? Já que menos gente fuma, mais gente come, né? Mas hoje vamos falar de um tema diferente. Hoje vamos falar... O tema do nosso programa é a família regredida. Pois é, esse é o tema. A família do codependente regredida. A família codependente regredida. O dependente químico, viciado em cocaína, em álcool, muitos deles se tornam pessoas muito dependentes da família, né? É como se uma parte dessa pessoa tivesse ficado presa na infância. Então, a pessoa começa a usar cocaína, crack, de uma maneira intensa, a partir da adolescência, pode chegar aos 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, meio inútil, meio perdido profissionalmente, meio sem profissão, meio sem responsabilidade. É como se uma parte dessa pessoa tivesse ficado presa na adolescência, né? Ela cresceu, mas o emocional dela não. Então, ela continua ali como um adolescente dependendo de papai e mamãe. No entanto, quando isso acontece, também acontece porque a família, os familiares, pai e mãe, também estão regredidos. Eles também ficaram presos numa idade anterior. Eles ficaram presos na fase que eram pais de adolescentes, por exemplo. Então, é muito comum perceber isso como um problema significativo no processo da dependência química. É um fator que contribui para manter o problema, né? Os familiares, o pai, a mãe, olharem para o dependente químico de uma maneira regredida. Eles também olham como se estivessem olhando para um adolescente. Eles também estão regredidos a uma fase anterior, né? E aí não se posicionam com a firmeza necessária, com a orientação necessária. É muito comum perceber ali uma mãe tratando um marmanjo de 30 e tantos anos como um pré-adolescente, dando a comidinha, lavando a roupinha, ai meu filhinho, com carinho, coisa e tal, né? Quando, na verdade, isso mata o pássaro, né? Então, o pássaro no ninho, se a mãe, se o pai não bicarem para fora, não desafiarem, não o colocarem para encarar a vida, ele vai morrer, essas asas vão se atrofiar, ele não consegue voar, né? Se uma tigresa não impulsiona os filhos para começarem a caçar por si só, eles não vão se preparar para viverem por si mesmos na vida, né, na selva. Então chega uma hora que ela vai literalmente embora. Ela precisa ir embora, porque senão ele não vai sobreviver, os dois não vão sobreviver, né? E é isso que acontece com a dependência química. É muito comum perceber o familiar super protetor, né? Olhar para aquele dependente químico como uma criança, e aí querer ajudar, e ficar ali com medo da pessoa ficar mais chateada, com medo do desamparo, e aí com isso afunda mais a pessoa no problema, né? Ou seja, é o familiar codependente contribuindo para a existência do problema. Então, o dependente químico, ao ser visto como um adolescente, então ele se acomoda como um adolescente, e tudo bem. Então o sistema continua desta maneira. Então, importantíssimo, né, os familiares que vivem essa problemática, primeiramente tomarem essa consciência, se reconhecerem. Se você protege demais, esse não é o caminho. Um dos caminhos fundamentais para a solução do problema é a responsabilização, né? Ou seja, precisa lidar com o problema com firmeza, precisa ter um plano para a solução. Então é preciso um projeto de vida profissional, um projeto de vida amoroso, social, e é preciso que ele saiba que ele não vai ter esse conforto do ninho, esse larzinho para ele se ele não tiver comprometimento com alguns projetos. Então,
se não se comprometer com projetos, se não se comportar, se não ajudar em casa, se não ajudar com as suas coisas, se não procurar algo lá fora, se não quiser se desenvolver, vai regredir em outro lugar, não aqui, né? É importante que a família tenha essa consciência de que a casa não é do filho. A casa é emprestada do filho. A casa é dos pais. São os pais que pagaram. É alugada, os pais que assinaram o contrato. A casa é dos pais. Esse filho não tem casa ainda. Ele não tem direito de se sentir, a casa é minha. Não. Sabe? Se ele se sentir assim, a casa é minha para o resto da vida, você está prejudicando a pessoa, atrasando o desenvolvimento dela. Ela precisa ser lançada para construir as suas próprias bases. Ela precisa ser lançada para desenvolver a sua própria casa, a sua própria família, o seu próprio projeto profissional, de onde ele traz o sustento para a família, e não ficar aqui como uma cria apodrecida num ninho velho, né? Então, é importante entender, né, que a família regredida, como um todo, é o problema. Então, a Ápice Desenvolvimento Humano desenvolveu, né, no projeto Vida Sem Vícios, também o atendimento fundamental ao familiar codependente. Se esse familiar não muda o olhar, ele mantém o problema, os comportamentos mantêm o problema. Se você não muda, e para mudar o olhar, às vezes a gente precisa mudar uma estrutura emocional mais profunda, o que está por baixo do familiar, do pai que é tão bonzinho com o filho, ou da mãe que é tão boazinha, ou da esposa que é tão boazinha com o marido, né? Ou seja, a gente precisa mudar essa estrutura dessa pessoa para que tenha novos comportamentos. Ah, é para ser malzinho? Não. É para ter firmeza e amor na mesma medida, com sabedoria. Firmeza e amor para conduzir todo o problema em direção à solução. Isso é fundamental. Porque senão a pessoa sai de um processo, o dependente químico passa por um processo, por mais eficiente que chegue, ele volta na família e encara o mesmo olhar, a família olhando para ele com o mesmo, tratando do mesmo jeitinho, mas está puxando para baixo, está puxando para a regressão. E aí a família regride a pessoa e tudo volta para a problemática, né? Então ele volta a usar a droga, de vez em quando recai e fica lá como um inválidozinho, sendo visto como um coitadinho, um amadozinho, né, acolhidinho, né, num ninho podre, perdendo a vida até a próxima tragédia, né? Até o próximo perigo de vida, até o próximo... Quer dizer, então é preciso tomar uma atitude e resolver isso. Nós, na Ápice Desenvolvimento Humanos, desenvolvemos o método, né, para trabalhar o dependente químico, mas também o familiar. Então nós trabalhamos o dependente químico dentro da clínica, quando é necessário uma internação, de 1 mês apenas, 1 mês de internação só para desintoxicar, e aí já trabalhamos ele lá dentro, para quando sair inteiro emocionalmente, ou seja, é um trabalho diferente, é um trabalho que vai trabalhar as causas emocionais, é uma desintoxicação emocional, não só física, para que ele saia inteiro, mas também é preciso trabalhar o familiar, preciso trabalhar a família para que haja essa junção com eficiência. Então, se você tem interesse em conhecer um trabalho diferente, se você é um familiar que reconhece que precisa evoluir e que não tem conseguido sozinho, entenda que é normal, é como você querer mexer no seu dente sozinho. É melhor ir num especialista. Então venha trabalhar as suas causas para que você possa, de fato, se posicionar de uma maneira mais madura e eficiente para a solução do problema. Então ligue na Ápice Desenvolvimento Humano, 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E logo mais, também você pode participar de um grupo para cordependentes. Então você vem se trabalhar em grupo para se fortalecer nessa questão e ter novos comportamentos, novo posicionamento que gere resultados eficientes nesse problema. E você pode entrar no YouTube e digitar lá Ápice Desenvolvimento Humano e assistir os nossos programas de rádio. Eles estão em vídeo no YouTube. Você também pode entrar no site da Ápice Desenvolvimento Humano e ler os textos, ter contato com todos os materiais lá. Então é só digitar apicedesenvolvimentohumano.com.br e ter acesso à página Vida Sem Vícios e tudo que tem lá a respeito dessa temática, tá? E com isso, vamos olhar para a evolução, né? Vamos olhar para a evolução e, de fato, ter comportamentos adequados. Essa questão da família regredida é um problema que a gente vê demais, né? Ou seja, a família, por não conseguir mudar o padrão, bota o filho lá na clínica achando que ele sozinho vai resolver. E muitas vezes não resolve. Às vezes, ok, um trabalho bem feito é o suficiente, mas quando o problema na família também é grave, é preciso cuidar da família, né? Então ele bota a pessoa lá,
a família dá uma relaxada desse problema, né? Quando ele volta para o seio familiar, os relacionamentos são retomados e daqui a pouco ele sente de novo alguma raiva, sente uma insegurança, sente um tédio de ficar ali na família, né? E aí ele recai, volta para o uso da droga para valer. Então é preciso mudar todo esse sistema, reorganizar. E quando você muda um pivô do relacionamento familiar, quando esse pivô passa por um processo de mudança, ou seja, uma pessoa que tem posição importante nos relacionamentos, quando ele passa pelo processo de mudança, fica muito mais fácil para todo o sistema se rever, todo o sistema evoluir juntos. Então é isso que nós percebemos na codependência. Ou é a família regredida, né? Nesse sentido, olhando para o sujeito como uma criança, um adolescente, todo mundo tratando ele desse jeitinho inadequado, ou é o familiar irritado, violento, que machuca o dependente químico, e esse dependente químico então quer usar a droga para se aliviar dessa dor ou para se vingar, para descontar, né? Então se destruindo. Então, o que é importante no familiar? É importante desenvolver inteligência emocional para lidar com esse desafio de modo a encontrar o resultado. O objetivo é o resultado. O que é o resultado? Independência química, nada de vícios, maturidade emocional, né? Ou seja, crescimento profissional, pessoal da pessoa, do dependente químico. Então, para alcançar esse objetivo, é preciso ter inteligência emocional, não pode se afetar emocionalmente. Então é importante, às vezes, o familiar também passar por um processo de desenvolvimento de inteligência emocional, né? É preciso ter amor e firmeza e sabedoria na mesma medida. Amor, poder, sabedoria. Não pode ser bonzinho, né? Excesso de amor, falta de poder. Não pode ser agressivo, violento, com falta de amor. É preciso ter firmeza e amor na medida certa. E aí a gente chega lá. É claro que o dependente químico também precisa, principalmente ele, né? Precisa passar por um processo de mudança dos buracos, dos vazios, plano de vida, futuro, né? Projeto, comprometimento, inteligência emocional, porque senão ele vai voltar a usar a droga como remédio para suas questões emocionais. Então a Ápice Desenvolvimento Humano desenvolveu um método sistêmico com garantia no tratamento de dependência química. É um processo com começo, meio e fim, dura uns 3 meses de processo. Depois disso, nós monitoramos durante 1 ano e se a pessoa voltar ao uso, é a minoria dos casos que isso acontece, nós retomamos e fazemos novamente o processo, fazemos o que for necessário para deixar a pessoa inteira novamente, né? Quando isso acontece, é uma oportunidade de percebermos algo que não tinha ficado à vista, né? De alguma questão que tinha ficado oculta e que precisava também ser trabalhada, mas é na minoria dos casos. A grande maioria nós nem precisamos retocar mais. É um processo que consolida uma nova vida, com inteligência emocional, autoconfiança, equilíbrio emocional, e a droga então passa a não ser tão necessária, né? Porque a pessoa tem prazer, tem inteireza sem ela já. Então para que usar aquilo lá se aquilo tem um custo tão alto para a vida, né? Mas quando a pessoa não tem essa questão emocional resolvida, ela fica buscando na droga, na comida, no caso da compulsão alimentar, né, na atividade sexual compulsiva, né, no caso do compulsivo sexual. Então preciso trabalhar a estrutura causa, a base do iceberg. Você tendo interesse em conhecer uma metodologia diferente, né, se você já tentou de tudo, aliás, essa é a maioria das pessoas que nos procuram, são pessoas que já passaram por várias internações. Então você já tentou vários caminhos e não alcançou o resultado, experimente algo diferente. Burrice é tentar a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então você experimente um método diferente. Hoje, clínicas vêm experimentando esse método, clínicas vêm convidando a Ápice vem trabalhando com clínicas também, já atendendo a pessoa lá dentro da internação e depois também atendendo ao retorno dela para a sociedade, para, de fato, fazer com que esse retorno seja funcional, trabalhando a família, trabalhando os projetos de vida. Então, um processo sistêmico, com começo, meio e fim. Quer conhecer? Quer passar por um processo de evolução breve? Vem para a Ápice Desenvolvimento Humano. Liga para a gente, vem para uma entrevista, vem para um atendimento individual, conhecer o processo, venha conhecer os nossos depoimentos, que são diferentes dos convencionais. Não é depoimento de pessoa que se segura, é depoimento de gente que está livre, que nem pensa mais nisso, que curte a vida, que curte a si. É uma outra história. Então liga para a gente, 0 Operadora 11 2361 5000. 0 Operadora 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br.
E você pode assistir os vídeos dos programas no YouTube, pode convidar o dependente químico para assistir também. É importante que ele já perceba a proposta diferenciada que é da ápice e já perceba se ele tem sintonia, porque a grande maioria das pessoas, quando percebem que podem evoluir de dentro para fora, né, primeiramente desenvolvendo inteireza, ou seja, não é tirar a droga e deixar a pessoa ali no buraco, no vazio, na ansiedade, precisando fumar horrores, né, para se segurar e com saudade daquela sensação que a droga trazia de paz, ou de autoconfiança, ou de vida, né? Não, o trabalho é reestruturar emocionalmente para que naturalmente a pessoa tenha vida por si só. Inteireza, autoconfiança, paz, equilíbrio. Ou seja, é se tornar uma pessoa normal, que se sustenta nas duas pernas, nas suas próprias pernas. Não precisa de uma terceira perna, de uma muleta, para ser feliz, para ter um pouco de paz, né? Ou seja, o problema da dependência química é sistêmico, né? Dependência química é consequência, é sintoma, não é causa. A causa são questões emocionais mal resolvidas que vêm desde a infância e também o posicionamento da pessoa hoje na sua família. Cuidando disso de maneira eficiente, projeto de vida também, ou seja, adeus dependência química, mas é um adeus com paixão por uma nova vida, apaixonado, vivendo uma nova vida, novos relacionamentos, uma nova consolidação emocional, uma nova paz no coração. Isso é Ápice Desenvolvimento Humano, projeto Vida Sem Vícios. É alcançar a independência química, a partir, primeiramente, da independência emocional. Então ligue para a gente no 0 operadora 11 2361 5000 e www.apcedesenvolve.com.br. E se alguém quiser ligar aqui com essa problemática e a gente puder trabalhar já alguma coisa aqui no ar, a gente ainda tem 7 minutos de programa, é só ligar no 3016 1764, 3016 1765. Né? Você que é um familiar de um codependente, de um dependente químico, ou você que é dependente químico, ou tem qualquer outro tipo de vício, como comida, enfim, compras. Se você quiser, você pode ligar aqui para a gente conversar um pouquinho agora. 3016 1764, 3016 1765. E continuando no nosso tema, a família regredida. Que coisa, né? Isso é consenso nas clínicas de dependência química no Brasil. A família, ela é peça fundamental para a existência do problema, né? Então existe a dependência química e existe a codependência, é o familiar que vive a problemática junto e precisa que o outro esteja bem para ele estar bem. Se o outro não estiver bem, ele não fica bem. E a gente tem uma pessoa na linha. Alô, quem fala? Bom dia, meu nome é Como? Irma. Bom dia. Bom dia, quem fala? Meu nome é Irma. Irma. Isso. Oi, Irma, tudo bom? Tudo bem. Eu queria perguntar o seguinte, eu tenho um aluno, um ex-aluno, eu sou professora, ele já foi internado várias vezes. E todas as vezes que ele volta, ele fala, eu estou limpo, professor, eu estou bem, eu estou assim, eu estou assado. A gente se encontra pela rua, né? Uhum. Mas depois passa um tempo, você vê que ele está desesperado de novo e está novamente nas drogas. Uhum. O que pode fazer? Será que ele está encontrando na casa a mesma família que ele deixou? É por isso que ele não consegue sair? Eu vou ouvir pela rádio, ok? Ok, Irma, obrigado pela sua pergunta. Uhum. Ok, então, falando com a Irma, vamos lá. Então a Irma pergunta se a causa é a família, né? Então, a pessoa já foi internada algumas vezes, quando sai da clínica, ela sai dizendo, olha, eu estou bem, eu estou limpo, professora, né? E aí, daqui a pouco ela o encontra desesperado e aí ele acaba recaindo na droga. Pode ser que a família tenha um papel fundamental nesse problema, sim, tá? Mas não só a família. Então, quando ele sai e volta para uma família que tem feridas abertas, as pessoas se machucam, que tem uma cobrança de uma maneira inadequada, isso pode o abalar emocionalmente e ele querer voltar para o paraíso da droga, ou seja, querendo sair daquele inferno familiar, ele entende assim, ele sente assim, para o paraíso, o falso paraíso da droga, né? A paz, o alívio, o prazer da droga. Sim, isso pode acontecer. Tá?
Mas vamos entender que aquele inferno que ele vive dentro da família já está dentro dele. Né? Não é responsabilidade só da família. Às vezes, a família até é uma família que não tem essa problemática tão intensa assim. Tá? É uma família que está até equilibrada. Mas, às vezes, a pessoa ela sai da clínica cheia de esperança, ela está limpa mesmo, ela ficou um tempo sem usar, ela ficou lá praticando a religião, às vezes, dentro da clínica, os 12 passos. Ela sai cheia de esperança. E aí ela sai e ela se depara com as suas emoções, né, com o sentimento de falta. Dentro da clínica ela tinha um útero, ela tinha conexões, ela tinha um monte de amigos sempre com ela, um monte de amigo limpo, né, pessoas ali conversando, convivendo, tinha afeto, tinha sentimento de comunidade. E a pessoa sai e de repente se vê num mundo inseguro, se vê num mundo sem uma perspectiva bacana de futuro, né, e sentindo uma ansiedade excessiva ou uma insegurança excessiva. Muitas vezes essa pessoa acaba tendo o aumento da vontade de usar, né, e o sentimento de desespero aumentando, e aí ela acaba voltando ao uso. Então, Irma e todos os ouvintes, importante entender que, assim, de cada 100 pessoas que se internam pela primeira vez hoje no Brasil, menos de 10, estima-se que menos de 5 conseguem ficar livres da droga, tá? Ou seja, mais de 90% acaba voltando ao uso, assim, 70% volta ao uso ali nos primeiros 1, 2 anos. E o restante nos anos seguintes, tá? Então, o que se vê assim, nas clínicas, a maioria das pessoas nas clínicas estão lá já em várias internações. Estão lá na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª internação e mais até, né? Então, as pessoas saem da clínica, mais uma vez, acreditando que vão ficar sem usar, mas lá fora, ou seja, com as tentações que existem, o amigo que usa, a boca que é perto de casa, o desentendimento, a insegurança que pode ter, um sentimento de rejeição de uma namorada, de um namorado, uma briga dentro de casa. Se a pessoa não está estruturada emocionalmente, se ela não tem uma inteligência emocional, se ela tem lá o buraco, o vazio, né, a estrutura de vício, ela não aguenta. Não quer saber, às vezes vai até na ideia, não, só umazinha, e aí quando vai para essa umazinha, vai para 2, 3, 4, 5, 6, 3 dias cheirando, 3 dias fumando crack, ou bebendo 4 dias seguidos, ou seja, recai fortemente. Por quê? Porque ficou se segurando tanto tempo que agora é como se precisasse compensar toda aquela necessidade acumulada, né, da droga. Então houve um consumo reprimido. Esse consumo reprimido, ele se dá por questões emocionais não resolvidas dentro da pessoa e que podem sim ser atiçadas, machucadas e trazidas à tona quando no relacionamento com uma família que tem violência, que tem desafeto, que tem problemas nos relacionamentos também, tá? Então a gente tem a responsabilidade da família e temos a responsabilidade da pessoa, da sua estrutura emocional. Então é preciso trabalhar as duas coisas. Trabalhar a estrutura emocional profunda da pessoa e a família. Quando você trabalha a estrutura emocional, a pessoa então sai de uma clínica, mas com outros sentimentos, confiante, inteira, com autoconfiança nos relacionamentos, com um projeto de vida, né? Ela consegue lidar com a família também com mais maturidade. Às vezes a gente precisa também trabalhar o familiar. Então é um processo diferente, né? Hoje a APSE desenvolve um trabalho voluntário também com algumas pessoas, principalmente numa ONG que atende dependentes químicos da Cracolândia. E também trabalhamos particular dentro de clínicas, né, e fora de clínicas. Então procure, você pode dar o contato para esse aluno, né, e para que ele e a família busquem novas possibilidades, caminhos diferentes, já que já tentou-se várias vezes uma internação e não foi suficiente. Então, estamos acabando o programa. Telefone da APSE Desenvolvimento Humano, 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apsedesenvolve.com.br. Também você pode convidar as pessoas para assistirem os programas no YouTube. É só digitar lá APSE Desenvolvimento Humano e assistirem os programas todos disponíveis. Foi um prazer estar com vocês. Muita evolução sempre, muito crescimento, muita paz, amor e poder pessoal. Um grande abraço.